muito empolgada pra gravar esse vídeo porque é um vídeo sobre beleza, um vídeo sobre maquiagem. Assunto que faz meu coração acelerar. É o seguinte, gente, eu decidi que eu queria estudar esse ano e entre os assuntos que me interessam para que eu estude, maquiagem era um deles. Então eu resolvi fazer algumas aulas, conversar com mais maquiadores, testar coisas novas, pesquisar um pouco mais a fundo técnicas para poder contar para vocês coisas novas, para poder testar coisas diferentes. E eu cheguei nesse vídeo aqui que é sobre automaquiagem, né, que é a maquiagem que eu faço em mim mesma. E aí eu descobri 16 truques que mudaram o meu jeito de me maquiar e que mudaram o resultado final da minha maquiagem. São coisas simples, talvez vocês saibam alguns, talvez saibam todos, não sei. Mas o fato é que são truques que funcionam pra você que é expert e pra você que começou agora, assim, sabe? São coisas muito básicas de se fazendo que fazem diferença no acerto, sabe? Claro que cada um vai desenvolvendo seus próprios truques, por isso sempre há espaço pra novos, pra mais. Esses são os últimos recentes que eu aprendi e que transformaram o meu jeito de maquiar. Inclusive, eu quero aproveitar e convidar vocês amanhã, sábado, se você está assistindo esse vídeo no dia que lançou, amanhã é dia 29 de julho e eu vou estar no Glamour Beauty Festival, que é um evento só sobre beleza da revista Glamour. Eu vou conversar lá, fazer um bate-papo com algumas amigas youtubers e se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem for do Rio de Janeiro, porque vai ser no Rio de Janeiro, para comprar ingresso, saber mais detalhes e tal, mas eu vou estar lá dia 29. Fechou? Valeu? Vamos aos truques. Vamos ao que interessa. Então, antes de começar, só queria dizer que eu queimei meu rosto, então ignorem isto, ok? Ok? Dito isso, vamos para o primeiro truque. Esse aqui mudou minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade de entender como fazer com que a sombra tivesse um formato que fizesse meus olhos parecerem mais levantados e tal, sabe? Passar a sombra é fácil, mas e aqui, né? O que fazer aqui? Qual que é a angulação certa dela? E aí eu aprendi esse truque aqui que muda a vida, que é o seguinte, você tem que ter um lápis cremoso, esse daqui é um lápis marrom Zix, da Quem Disse Berenice, mas pode ser qualquer lápis que você tiver, eu indico o marrom porque eu acho ele um pouco mais claro que o preto, assim, é mais fácil pra fazer isso aqui, mas o importante é que ele seja cremoso. Então você vai fazer, ó, assim, tá vendo? Passar um pouquinho aqui no cantinho externo do olho, dos dois lados, sem se preocupar muito se tá certo ou não, tá, gente? É tipo, só fazer um negocinho. Aí você vai pegar os seus dedos indicadores e você vai puxar esse lápis pro sentido que você quer que a sua sombra fique. Então, por exemplo, o sentido que levanta os olhos, que é o que eu gosto e que eu mais uso, é sentir o final da minha sobrancelha. Então, ó, eu posiciono aqui e muito cuidadosamente puxo, tá vendo? Fica quase como se fosse um delineado, tá vendo? Mas é óbvio que ele não é um delineado, ele vai servir só como guia pra onde você vai com os produtos no seu olho. Esse truque aqui é legal porque você descobre pra onde a sua sombra tem que ir, uma vez que quando você faz assim, não restam mais dúvidas se é muito pra baixo, muito pra cima. E quando você tem essa guia, essa risca guia, é muito mais fácil ir deixando a sombra ali dentro, sabe? Muito mais do que quando você imagina, mas aí você vai fazendo e automaticamente o negócio vai saindo, entendeu? Você vai esfumando, vai saindo. Então, é um truque que muda a vida. É claro que ela não pode ficar marcada, né? Então, você vai esfumando até ela quase sumir e tal. Mas, gente, faz toda a diferença quando você tá definindo qual que é o sentido dessa sombra, sabe? Como que ela deve ficar arriscada no seu rosto, no seu olho. Truque número 2, fechar a janela porque o sol tá invadindo e eu não estou conseguindo enxergar. Então, sim, fazer a maquiagem de frente pra uma janela ou pra uma iluminação que seja igual dos dois lados é fundamental pra não sair com o rosto de um jeito, metade, sabe? Truque número 3. Quanto mais perto das cerdas você segura o seu pincel de maquiagem, mais forte vai ficar o efeito. Quanto mais longe você segura, mais leve é o efeito. Então, eu tenho a mão pesada, eu faço muito rápido, muito grosseiramente. Por isso, eu tento segurar o meu pincel o mais longe das cerdas possível. Porque daí eu consigo fazer com mais delicadeza e o esfumado fica mais delicado, sabe? É mais fácil ir acertando. Porque se eu faço assim, é bem mais forte, sabe? É bom saber disso quando você estiver se maquiando. Truque número 4. A melhor coisa que existe pra você tirar excesso de produto, sombra, de delineado, enfim, do que for, mais do que haste flexível, né, cotonete e babinha, é cotonete e primer. Sim, você vem aqui no seu cotonete, coloca, né, um pouquinho de primer aqui, ó,
tá vendo? E aí, conforme você vai fazendo assim, sai tudo, gente. É mágico, assim. Tipo, eu tô tirando qualquer coisa só pra vocês verem. Mas se você errar o delineado ou ficar excesso de maquiagem, o primer é a melhor coisa pra tirar, porque não é tão agressivo quanto o demaquilante, porque às vezes você faz isso aqui com o demaquilante, pode sujar o resto da maquiagem e acabar saindo mais do que você queria. E é mais preciso do que a babinha. Então, ó, cotonete sujinho, tá vendo? Truque número 5, sabe aquele truque que a gente faz há muito tempo de iluminar o canto interno dos olhos? Eu conheci uma técnica que eu não conhecia e que mudou meu conceito sobre isso, porque eu sempre usava meu dedo anelar e fazia assim, ó, e ia. Porém, com Kim Kardashian, sim, Kim Kardashian faz isso nos olhos pra aumentar. Ela não só ilumina o olhar, ela faz ele parecer mais comprido. Ela usa um pincel assim, durinho, tá vendo? Fininho. E aí ela faz esse iluminado com um iluminador líquido. Assim, eu tô usando esse daqui da NARS, tá vendo? Que é o Copacabana. Sugestivo esse nome, né? Gostei. E aí é o seguinte, você faz assim, ó. Você pega esse iluminador aqui, pode ser qualquer iluminador líquido, tá, gente? Coloca na pontinha do pincel, tá vendo? E você vai desenhar esse iluminado. Fazendo assim, ó. Você vai fazer bem fininho. Porém, não vai ficar uma bola de iluminador solto. Vai ficar um traço, ó. Em cima e embaixo. E você ó, traz pra cá, tá vendo? Pra pontinha do olho, assim. Gente, isso aqui aumenta o olho. Faz ele parecer mais comprido, que é uma beleza. Gente, eu trouxe só até aqui no comecinho do olho, ó, tá vendo? Pra deixar realmente só o canto interno iluminado, né? Se você trouxer pra cá, vai ficar o olho inteiro. Talvez fique um pouco too much, se a proposta não for uma maquiagem iluminada. Assim, fica uma coisa discreta, que vão te olhar, vão saber que tem uma coisa linda, mas nem todo mundo vai saber dizer o que é. Truque número 6. Se você quiser transformar qualquer sombra em delineador, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu pincel, pode ser o pincel lápis, que é tipo esse daqui, pode ser o pincel super fininho, pode ser o pincel fininho chanfrado, tá vendo? Não importa, você vai pegar o pincel que você quer, você vai usar um produto líquido pra molhar esse pincel. Então pode ser, por exemplo, um primer, pode ser, por exemplo, uma bruma, pode ser água termal. O lance é, você vai molhar o seu pincel assim, e aí você vai passar o pincel molhado na sombra. Então, por exemplo, vou usar essa metálica aqui, ó. Aí vocês vão ver o que acontece quando for passar no olho. A sombra gruda aqui no pincel e ela vira um delineador, ó. Ó, fica muito mais pigmentado. Dá pra você ter precisão, né, na hora que você vai passar. Tipo, não é como o pó que vai soltando. Putz, esse truque aqui é mara. Dá pra transformar qualquer cor de sombra que você tiver em delineador. Truque número 7. Não puxe seu olho assim pra fazer nada. Nem pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é o delineado com sombra. Nem pra fazer o delineador, nem pra passar sombra, nada. Quando você faz assim, você tá esticando. E então, quando o olho volta, fica produto acumulado na linha e você não consegue saber o que você tá fazendo no formato do olho que vai ficar aberto de fato. Então, a dica é a seguinte, pode apoiar o seu dedo, se for mais fácil pra você, você só vai fechar e você vai ter uma ideia de como vai ficar o seu olho de verdade, ou aberto ou fechado, sabe? Sem puxar. Isso daqui é um grande erro. E é muito mais difícil fazer o traço do delineador puxando assim, acreditem em mim, vai por mim. A pele estica, entendeu? Marca. Consequência, né? Truque número 8, vou fazer um traço de delineador aqui, um traço de delineado gatinho. Vou usar pra isso dois produtos. Vou usar esse aqui, que é o Deep Down, da MAC, que é um delineador em gel marrom. E vou usar um pincelzinho de delinear, tá vendo? Eu vou usar este sentido, ou seja, pegando aqui o finalzinho dos seus cílios inferiores, como guia pra fazer o traço. E eu vou fazer ele de uma vez só, depois eu arrumo. Esse de uma vez só é o que vai definir o gatinho, que vai deixar ele com formato assim, ó. Pronto, temos um gatinho, tá vendo? Aí a partir desse traço é que eu vou fazer o resto. Vou fazer igual aqui nesse olho. Truque número 9, gente. Esse aqui foi transformador pra mim. Eu tenho muita olheira. O que eu fazia? Eu usava um corretivo claro, esse aqui é o Vanilla da NARS, pra tentar esconder essa olheira. Até que eu descobri que, na verdade, esse corretivo aqui ressaltava a minha olheira. O que aconteceu é o seguinte, a olheira não ia cobrindo, eu ia passando mais corretivo, e aí craquelava, empelotava, sabe? E ficava um horror.
que acontece? Você tem que usar 2 tons de corretivo. Primeiro, você tem que neutralizar a cor da sua olheira. Então, por exemplo, a minha aqui é quase um cinza, tá vendo? Um marrom e tal. Então eu venho com esse aqui, que é o Honey da NARS. Ele é um pouco mais avermelhado, um pouco mais escuro do que o Vanilla. Dá pra ver a diferença das duas cores? Aí, com esse tom aqui mais escuro, eu vou neutralizar a cor da minha olheira, ó. Então assim, coloquei, tá vendo? Vou espalhar aqui com o pincelzinho. E aí sim, depois disso, depois de neutralizar essa olheira, eu venho com a cor que eu sempre usei, com a cor mais iluminadora e termino o serviço, entendeu? Aí você pode usar aquele truque de iluminação, de fazer aquele V, enfim, como você quiser. Mas o fato é, agora minha olheira tá camuflada. Agora sim eu venho com um corretivo mais claro e termino o serviço. Mas eu vou conseguir um resultado muito melhor porque eu não vou ter que usar um monte de produto uma vez que a olheira já tá aqui camuflada com a cor mais escura. Isso serve para olheira, espinha e manchas. Você só tem que ver qual é a cor que tá essa mancha, essa olheira e essa espinha para saber qual tom neutralizar. No geral, o salmão, que é quase essa cor que eu usei aqui do Honey, ele camufla a olheira e a mancha, enfim, que tá escura, acinzentada, assim como tava a minha. O tom lilás vai camuflar sardas e manchinhas que você tiver de espinha, enfim, do que for, que estiverem amareladas. Se você tiver com algum roxinho, bateu, sei lá, na pele, o corretivo que camufla é o amarelado. E, inclusive, esse amarelo também camufla aquela olheira que é mais roxa, sabe? Ele é tipo um dos mais tradicionais corretivos, né? O amarelado. E para camuflar manchinhas vermelhas, você vai usar o corretivo esverdeado. Truque número 10. Tá vendo que enquanto eu tava aqui passando o meu corretivo, ficou uma sardinha do pincel? Isso é muito comum, acontece quando você tá usando qualquer tipo de pincel, por melhor que seja a marca, por mais higienizado que ele esteja. Quando você tá passando o produto, às vezes fica uma cerda. Gente, já perdi muito tempo e energia tentando tirar isso com a mão, porque não sai, gruda e não sai. Já perdi tempo tentando tirar com outro pincel. Sabe qual é o segredo do sucesso? É isso aqui, ó. Essa escovinha. Ou essa escovinha que vem, tipo, pra você quando vai passar a maquiagem aqui na sobrancelha, ou a escovinha que vem no rímel incolor. O importante é que ela não tenha produto, né? Que ela seja só uma escovinha. Você faz assim, ó, e sai! E não tira a maquiagem que tá embaixo. Sério, é maravilhoso! Melhor descoberta. Vou ficar passando na cara inteira. Truque número 11. Tem muita gente que tem dificuldade de passar a máscara de cílio nesse cílio inferior, né? Que por causa do pincel da máscara acaba borrando. Aí, né, cagada completa. Porque você já passou o corretivo, enfim. A dica é esse pincelzinho aqui. Muito maquiador profissional usa. Ele é um pincel vassourinha pequeno, tá vendo? Aí o que acontece é o seguinte. Você passa o seu pincel nele, assim. Ele é bem durinho. E aí você aplica a máscara com ele. Quase 0% de chance de borrar. E os cílios ficam super definidos, tipo boneca mesmo, sabe? Truque número 12, eu fazia contorno errado. Eu fazia o seguinte, eu achava que era meio aleatório onde que eu fazia o contorno aqui na massa do rosto, sabe? Eu achava até que era aqui pra baixo, ó. Tipo, cantinho da boca e fazia... Não é. Sabe qual que é? A melhor direção é aqui, ó. Do meinho da sua orelha, sentido cantinho da boca. Então, se você fizer isso aqui, você vai estar fazendo o contorno certo. Assim, ó. Só esfumar, né? Truque de maquiagem número 13. Anda se passando o blush de um jeito diferente. Eu sempre fiz isso daqui, né, ó. Pra passar o blush. E agora, pra você conseguir um ar de saúde sem deixar tudo tão marcado, a dica é a seguinte, ó. Você vai passar o blush só aqui. Quase como se você fosse uma bonequinha, tá vendo? E você vai trazer ele um pouquinho pra baixo, que é como você fica quando você corre, né? A vermelhidão, ela escorrega, ela vem pra baixo. Então você faz assim, ó. Tá vendo? Eu acho que é um jeito moderno que quase todos os maquiadores que me maquiaram recentemente fizeram. E eu fiquei prestando atenção e falei, preciso contar isso. Truque 14, esse eu aprendi com a Bia. Sim, com a boca rosa. Até mandei mensagem pra ela falando, obrigada, amei. O jeito mais fácil de fazer iluminado é usando o seu pincel vassourinha. Então você vem na vassourinha, coloca o seu iluminador no pincel e aí você varre aqui em cima da massa do rosto e traz um pouquinho pra cá.
Gente, não tem erro, sabe? Pra quem não tem prática de passar iluminador, né, pra construir um iluminado, isso daqui é muito simples e muito prático, assim. E aí, o que você tem que fazer? Trazer só até aqui, tá? Quanto mais você trouxer o iluminador pra cá, mais vai parecer que sua pele tá oleosa. Então, cuidado. O lance é permanecer aqui, ó, assim, tá vendo? É muito discreto o resultado. Eu passo um pouquinho aqui no nariz também pra iluminar, um pouquinho aqui no arco do cupido, da boca. Esse iluminador que eu tô usando é da Becca e ele se chama Opal. Ele é em pó. E esse truque aqui você pode fazer com qualquer textura de iluminador, tá? Pó, creme, bastão, qualquer coisa. É super fácil. Truque número 15, esse... Ai, como amei. Eu tenho muita dificuldade de passar batom, de definir o contorno da minha boca, porque eu acho que ela não tem contorno. E aí eu aprendi um jeito de riscar esse contorno, de deixar ele natural, mas fazer com que minha boca tenha um desenho, assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é com um lápis de boca, né, do tom próximo aí do batom que você vai passar, riscar bem no meio da minha boca, assim, ó. Tá vendo? Aí, dessa pontinha aqui do risquinho que eu fiz, eu puxo uma linha na diagonal, assim. A mesma coisa do outro lado. Diagonal pra cima, né, gente? Assim. Tá vendo? Aí, eu vou riscar aqui embaixinho, no mesmo centro que eu fiz as linhas diagonais, assim. Temos uma guia da boca perfeita. Agora é só ir puxando, completando, né, o traço e pronto. Para não correr o risco de deixar a boca marcada com os traços que você fez, é bom completar o interior da boca com um pouquinho de lápis também antes do batom. E espalhar assim, ó. Pode usar o dedo, enfim. Tá vendo? A boca fica coradinha, desenhada e super natural. Aí é só vir com a cor do batom que você escolheu. Pra finalizar, dica número 16. Essa eu acho que... vocês já sabem, que é passar algum tipo de spray pra fixar, de água termal, de água embelezadora, de bruma, qualquer coisa, gente. Isso daqui faz tanta diferença que eu não sei nem explicar. Essa água faz com que a maquiagem assente, faz com que a maquiagem fique mais natural nos poros e faz com que ela dure mais. Então, ponto final, a estrelinha do final perfeita. Eu usei essa aqui, que é a água de beleza da Caudalie, que eu amo. O cheiro é muito bom. Então é isso, maquiagem pronta. Consegui passar pra vocês todos os últimos truques que eu andei fazendo. Muitas pessoas que me conhecem, que me veem, tipo, quase que diariamente maquiada, me disseram que notaram diferença no jeito com que eu tô me maquiando. E eu fico feliz, porque como eu falei pra vocês, eu tô estudando isso, me aprofundando mais no assunto, então parece que tá dando certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de assinar o canal, de ativar as notificações pra saber sempre que tiver vídeo novo. Sabe como faz? É só clicar no sininho, ó, e aí pronto, você vai receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo, porque agora o YouTube não manda pra todo mundo esse aviso, né? Mas se você ativar a notificação, você vai receber. Se você tem mais algum truque bafônico na hora de se maquiar, comenta aqui embaixo, gente, sério, comentem, porque daí eu vou aprendendo mais coisas, vou testando mais coisas e quem sabe eu faço uma atualização desse vídeo com mais truques. E aí vamos todos virar experts em maquiagem. Ninguém vai segurar a gente nesse mundão, ninguém. Um super beijo, até o próximo vídeo.